Então vamos à pergunta que não quer calar. De quem é a culpa? E sim, não há motivos para poder comemorar, mas tem muitas coisas para você entender. Isso vai fazer toda a diferença. E diferentemente do outro lado, eu não preciso inventar para poder te explicar quem é o culpado disso. Basta eu ler a carta do Trump. E começa citando Jair Bolsonaro e diz: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder atualmente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos seus Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de um caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ou seja, o Trump deixou bem claro no primeiro parágrafo da carta que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é de quem está perseguindo o Bolsonaro. E piora, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais à liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Lembra disso aí. E para poder refrescar aí a sua memória, o assessor do Trump ele foi detido pelo Moraes aqui em Brasília em 2021. O Alexandre de Moraes também derrubou o X, o Twitter, aqui do Brasil. E também derrubou a Rumble, que é uma rede social que tem ligações muito próximas com a Truth Social, que também é uma plataforma criada pelo Donald Trump. Dito isso, não sou eu, Bolsonaro, a direita que está falando. É a carta do Trump. Ela continua. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos. Ou seja, devido à perseguição, nós vamos cobrar essa taxa. Mesmo depois de uma carta tão clara e transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo com outra cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O Alckmin, que é vice do Lula, participou de um evento no Irã ao lado do líder do Hamas e outros 3 líderes terroristas. Voltou até a exigir visto para os cidadãos dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. E aí o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara. Mas ela tem um motivo, como vocês viram. Não foi do nada. Mas existe uma forma de resolver isso. No fim da carta do Trump ele fala: essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. A solução está na mão do governo. Basta ter um mínimo de relação diplomática com uma nação importante, que é o caso dos Estados Unidos, parar de perseguir seus opositores aqui no Brasil, dar uma maquetada no STF para ele ficar no canto dele, que as coisas vão ser resolvidas. Caso contrário, Lula, você vai ferrar todo mundo. Ou vocês acham que isso daqui é fazer diplomacia? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou usar o termo vira-latas depois de jornalistas perguntar sobre Lula e Trump. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Ah, e é bom lembrar que até esse momento aqui, a tarifa estava em 10%. Calma aí que nós não chegamos nem na melhor parte do vídeo. Vai por mim. A resposta do Lula para tudo isso foi essa. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o que isso vai resultar? Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Se o Lula vai cobrar 50, eles também vão colocar mais 50 nessa conta. Enquanto isso, uma nação que decidiu ter diplomacia com os Estados Unidos, que é a Argentina, aprovou um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas. Como deve ser bom ter um presidente, né? Sabem por que eles estão dizendo que o Brasil não pode recuar a esse tipo de medida de fora? Porque nós defendemos a soberania nacional. E é aqui que o vídeo fica interessante. A esquerda, que está dizendo aí que defende a soberania nacional, tem uma organização que chama Folha de São Paulo, desde 1990, que interfere ativamente nas eleições e no processo democrático de todos os países da América Latina. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Lula. Parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E aqui, com o José Dirceu, amigo do Lula e mentor do PT, deixou as coisas ainda mais claras. Nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso,
Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. Então quer dizer que os Estados Unidos não pode aplicar uma sanção em defesa da liberdade, mas eles podem interferir em todos os outros países da América Latina para poder implementar, literalmente, ditaduras. E pausa. Quem é pior? Um país que taxa o outro país para poder defender a liberdade de outro país? Ou um país que taxa o seu próprio povo para poder bancar um governo? E aí? Quem é pior? Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. Ora, isso aqui não ataca a nossa soberania nacional? Quando o PT lá em 2016 pediu proteção internacional diante do impeachment da Dilma, não era ataque à soberania nacional, né? Tenho certeza, não era interferência, era só uma ajuda, né? Quando a Gleisi, deputada do PT, pediu numa TV árabe ajuda a todo mundo árabe pela liberdade do Lula, aí não era interferência. Além dessa balela que eles dizem defender a soberania nacional, eles também não respeitam a soberania nacional dos outros países, pelo visto também não. Foi lá na Argentina visitar uma condenada por corrupção e fazer lá cartazinho para ela ser livre, em outro país. Eu já ia me esquecendo, esse aqui é bom demais. Aqui está o Felipe Neto pedindo ajuda internacional para o John Biden, para Kamala Harris, para poder conter o Bolsonaro aqui quando ele era presidente. Como eu disse, qual que era a desculpa deles? De que nós não precisamos de intervenção, mas precisamos de ajuda. Quando somos nós, é intervenção. Quando é a esquerda pedindo, não é intervenção, é ajuda. A Dilma também, quando foi nos Estados Unidos e na Europa buscar apoio contra a prisão do Lula, com certeza também não foi pedir nenhuma intervenção no Brasil, né? Até mesmo porque o Lula estava na Noruega. Por fim, o que esses dois aqui estavam achando? De que eles iam implantar aqui uma ditadura, calar os opositores, perseguir, deixar inelegível por nada. Porque eu não sei se você sabe, Bolsonaro não está inelegível porque ele tentou dar um golpe. Foi porque ele fez uma reunião com embaixadores. Convenhamos, né? Derrubar a rede social, se aliar a ditaduras, e tudo isso não teria um preço. E ninguém do mundo livre lá fora olharia e falaria, opa, peraí, vamos conversar. Mas como nunca teve esse relacionamento, afinal de contas, o Lula diz que ainda não teve interesse em conversar com Trump, um dos únicos líderes mundiais a não se encontrar com ele. Por essas razões, a sanção econômica veio. E repito, ruim para o Brasil. Mas como você viu, existe um porquê. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguição, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar muito caro para o Brasil. Enfim, eu avisei. Se a gente não parasse o Lula ia parar o Brasil.